Cá, bora tomar um cafezinho. Chega pra 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 cá, bora tomar um cafezinho. Opa, e aí, tudo beleza? Episódio 190. Cara, é um episódio mais do que especial. Tô trazendo aqui dois amigos, né? Dr. Rodrigo Pitanga, né? E Dr. Lailson Silva. Doutor porque o cabra é especialista na venda de consórcio. E Dr. Rodrigo, advogado, também sócio da Locap, né? Aprender aqui para chamar aqui uma empresa muito bacana que trabalha com locação de veículos para quem trabalha com aplicativo. Vamos entender um pouquinho mais essa dinâmica e falar um pouquinho também sobre consórcio, que é uma maneira muito bacana de você escalar aí sua carteira imobiliária. Não é isso, doutor? Então sejam muito bem-vindos à bancada do Papo com Café. Obrigado, Guga, pelo convite. Vamos bater esse bate-papo aqui, tirar todas as dúvidas que vier surgir dos clientes, que vier surgir entre a gente aqui, para ser uma dinâmica bem bacana. Legal. Obrigado, Guga, é um prazer, parabenizar o projeto, venho acompanhando, além de um amigo também sou um seguidor e tá de parabéns, é um prazer estar aqui com você. Show, bacana. Rodrigo é gente boa, completa, é abecedista também, tu é abecedista americano. Então pronto, a bancada tá show, tá todo mundo feliz, grande Lucas que tá aqui cobrindo com a gente aqui, é americano, tá meio sofrido aí, mas é assim mesmo, a gente torce aí para que esses clubes do Rio Grande do Norte cresçam cada vez mais, né? Mas a gente tem uma filosofia aqui que a gente sempre procura que o nosso convidado se apresente um pouco de como foi a sua infância, se nasceram aqui em Natal mesmo, se estão vindo de outra cidade, né? Onde é que estudaram, para que a gente conheça um pouquinho mais aí de vocês. Quem é que começa aí? Posso começar? À vontade. Pronto, no caso, eu me chamo Lailson, né? No caso, eu sou natural de Angicos, que é o interior aqui do nosso Rio Grande do Norte. Certo, já... Perto ali do Pico do Cabugi. Exatamente, vizinho a laje do Cabugi, né? No caso, desde infância, meu pai tinha comércio lá no interior e eu venho trabalhando com ele, sempre trabalhando no segmento de vendas. E quando completei 18 anos, vim para Natal. Foi onde eu conheci o mundo do consórcio, né? Inicialmente, trabalhei em outras empresas, mas a gente que nasce com segmento de vendas no sangue, impossível sair dele. Foi onde, em 2009, iniciei minha carreira no segmento de consórcio, onde comecei a trabalhar pela Fiat, onde tive uma boa experiência de começo, né? Graças a Deus, no começo, quando a gente tem alguém para nos ajudar, vamos dizer assim, é muito bom. Então eu tive essa sorte de conhecer um grande vendedor de consórcio que já vinha Pegou um padrinho, né? Que diz assim, o caminho é esse aqui. Exatamente. Foi onde a gente passei com ele durante um ano. Foi logo aquele tempo que o Banco Itaú comprou o Unibanco e começou a tomar conta da parte comercial da Fiat. Muito poucas pessoas sabem, mas hoje toda a parte estrutural e comercial da Fiat, quem toma conta é o Banco Itaú. E é uma história tão engraçada porque durante esse período de um ano, quando chegou lá para o 6º, 7º, 8º mês, foi onde eu comecei a desenvolver, a vender cota de consórcio mesmo. Porque até então eu não confiava no produto. Eu dizia, estou aqui há 6 meses, não vendi nada ainda, mas eu tinha aquilo comigo que eu digo, eu vou ganhar dinheiro com esse negócio. Aí beleza. Quando completou o 9º mês que o Itaú tinha comprado a Fiat, aquelas pequenas empresas, representações, eles tiraram tudo, descredenciaram. Eu digo, poxa, na hora que eu estou engrenando no negócio, acontece uma coisa dessa. Aí, só que a gente que vende bem, principalmente no segmento do consórcio, o seu nome vai para a rua rápido.
Corre a boca pequena, Corre né? a boca pequena. Então, eu acho que eu não passei 2 dias desempregado. Foi onde eu fui trabalhar na Redenção. Mas calma aí, não conta a tua história toda, não. Né? Então, a gente vai... Tem que botar, dar o tempo aí pra gente trazer essa história aí pra... São 17 anos já no segmento de consórcio já. É uma longa história é uma vida. e uma bonita história também. Eu tenho muito orgulho pelo o que eu me tornei no segmento de consórcio. Isso é bacana, cara. E eu fico vendo assim, como eu tô ficando já com uma certa idade, né? Eu olho assim, a galera diz, eu tenho 17, tenho 15, tenho não sei o que, eu tô com 37 anos no mercado imobiliário. Então, assim, é tempo pra caramba. Muito. Doutor Rodrigo, diga aí, você nasceu aqui, como é que... Conta aí um pouquinho pra gente aí dessa Eu sou história. natalense, nasci aqui em Natal, minha família também daqui, obviamente, como todo natalense, você, quando vai olhar avós e bisavós, você encontra sim uma origem no interior, mas meus pais também natalenses, estudei no Colégio Marista, tive inclusive o prazer de ser presidente do Grêmio do Marista, sempre Legal, gostei de cara. política estudantil, logo depois na Faculdade de Direito a gente também fez parte do centro acadêmico, e minha família sempre nutriu muito o direito e essa vontade que eu já tinha, mas sempre foi nutrida para eu ser advogado. E eu acho que muita coisa também ela é nata, né? Você nasce com aquilo e você só vem a desenvolver. Mas no meio do caminho a gente esbarra com uma veia que até então não conhecia. Eu acreditava realmente que minha carreira seria jurídica, Do papel. Exatamente, eu achei que eu seria um homem do papel, só um homem da lei, mas aí eu me apaixono pelas empresas, né? Tive prestadora de serviço e hoje com a Locap e me descubro como um empresário advogado e não como eu tenho um sócio que é advogado empresário. Não, eu me encontrei realmente, disse, é isso aqui que eu quero para minha vida, só que graças ao direito foi que a gente sempre teve bons contratos, desde o início lá da locadora, foi que a gente conseguiu também desenvolver bons negócios, na hora de sentar com um homem desse bom de consórcio, a gente vê se a taxa dele tá boa, é graças ao direito. Então, Quais são as seguranças do negócio? então eu agradeço muito o direito, porque realmente foi algo que me deu solidez. Por muito tempo eu vivi 100% da advocacia, sou feliz no direito, mas realmente apaixonado pela Locap. Mas você falou aí que é apaixonado pela política, né? E foi do Grêmio Estudantil, essa coisa toda. Eu sinto falta até hoje nas escolas desse envolvimento com a política. Porque eu acho que o distanciamento da política, da população, só leva para que as pessoas que são oportunistas e tudo isso tenham mais espaço dentro da política. Então, né? Você está correto em razão, eu comungo 100% com o que você está falando. E essa geração minha, eu nasci em 1990. Eu lembro que a gente dentro do colégio, o Marista... Putz, o cara nasceu em 90. Eu nasci em 90. O cara nasceu em 90, velho. Mas o Marista incentivava. Eu lembro que tinha curso de liderança. Pegava um final de semana os líderes de sala e Grêmio Estudantil e levava para fazer um curso de liderança no Hotel Laguna, que recém-adquirido pelo Marista, o grupo adquiriu. Então, assim, era algo que era incentivado, justamente para isso que você está falando, para não distanciar uma criança ou um adolescente da política, incentivar. E eu achei massa ontem, teve o primeiro debate, né? A gente está gravando hoje aqui, dia 10, né? E ontem, no dia 9, teve o primeiro debate a governo do estado aqui no Rio Grande do Norte. E meu filho de 12 anos sentou do meu lado para assistir o debate comigo, sem eu dizer assim, ei, você tá aqui, Dudu? Ele sentou e começou a perguntar, pô, e é assim mesmo, não sei o quê. Questionou, foi a minha opinião, né? Foi muito ruim o debate, porque infelizmente só teve acusações, não teve nenhuma proposição. Nenhum tipo de proposta. Isso, eu não sei se isso não é recente, né? A gente vem observando isso há muitas campanhas e é uma pena. Mas aí quando eu olho pro de São Paulo, eu fiquei com inveja de São Paulo. Eu fiquei com inveja de São Paulo. Mas faz tempo que a gente tem inveja de São Paulo, é o coração financeiro do Brasil, não tem como... Se São Paulo tiver ruim, Guga, eu vou dizer, mas melhor fechar as portas. O debate lá foi um debate de discussões de propostas. Teve muita acusação de um lado e de outro, aquela coisa todinha, mas foi um debate que... Porém, geralmente um debate, o próprio nome está dizendo, né? Vamos debater discutir algo. Exatamente. Discutir algo. Mas, como se trata de política, no caso, vamos debater propostas. Se não existiu proposta, existiu farpas, acusações... E você tem filho publicitário, eu não sei se vocês concordam, mas existe também uma veia na publicidade que é a desconstrução. Então os caras estão assim, muito focados na desconstrução. Exatamente. Mas eu sinto muita falta da construção do candidato. De ouvir o que ele realmente pensa, o que ele tem de Meu avô foi vereador aqui em Natal e meu avô, parte de pai, foi prefeito em Cruzeta, no interior. Então, assim, eu vivi muita política do tempo antigo, né? Que era Arena e MDB só, os dois partidos.
e me lembro o meu avô dizendo que ia perder a campanha porque tava um garoto chegando no mercado, como ele disse, né, que era o Carlos Alberto, que estava na rádio, ele tinha um programa de rádio e dava cadeira de roda, fazia não sei o que e tal. Ele fez, eu vou perder minha campanha porque eu só tenho um santinho e o cara tá distribuindo aqui. Mas eu queria falar da política, era para trazer o seguinte. Cara, você foi lá no programa putz, Da 96? Não, da Tertuliano? Você teve no programa de Tertuliano? Mas faz recente não. Não, recente mas não, teve recente não. naquele programa de política que ele tem ali, né? Politicando. Não, foi um pessoal nosso, que é advogado também. Eu não fui, mas foram colegas nossos que foi até lá. Mas, Que é se eu não me engano, eu vi uma eu- foto sua, alguma coisa assim lá com Isso, ele, eu não participei do programa, mas tem uns advogados amigos nossos que fazem o direito eleitoral que foram. Mas exatamente, eu saí na foto Cara, também. eu acho aquele programa Não, é fantástico. bacana demais aquele programa. Tertuliano é Eu sou gente fã boa demais, tá também. me devendo uma visita aqui. O que eu acho massa daquele programa é a resenha. É, E os resenha, causos, é, né? e os causos. Exatamente. Porque a política eu tem sou, isso, né? Como eu sou natural de Angicos, no caso eu sou até... Tem aquele nome, aquele detalhe. Bacurau Existe, lá a gente chamava Bacurau do Oco do Pau, né? É. Tinha até hoje tem briga. Bacurau do Oco do Pau, o cabo quer arara, e vai, pega e briga. O cabo, quando tem comício, você tem que botar um pé de mamão nas costas, ou então tira um galho de árvore e coloca para... Aqui em Natal, logicamente, a gente não vê isso. Mas você vai para dentro do interior... Mas teve muito. Ah, Agora, assim, Maria. essa coisa da política que a gente precisa reacender. A minha esposa tem uma diferença de idade minha e ela já não teve esse incentivo de se envolver politicamente, né? É porque também tem essa questão lá do uso Bacurau, porque chama Bacurau porque Aloysio Alves é de Angicos. Exatamente. A família dos Alves são todas de Angicos, né? E Angicos, Lages, tem uma outra cidade ali... Fernando Pedrosa, Afonso Pedrosa, Bezerra, Pedro Evelino. Tudo ali gerou muitos políticos aqui para o estado. Muito, Tem muito. muita gente envolvida ali com a Tem política. aqui. aquele tempo de Geraldo Melo, tempo de José Agripino, que ali era como se fosse... Os showmícios. Isso, né? exatamente. Era bom de verdade. Mas, a gente olhando para vocês dois como empresários e tudo isso, e entendendo o nosso estado, a gente vive um momento muito bacana na minha ótica, um momento de oportunidade no estado do Rio Grande do Norte. Temos diversos problemas, né? Mas eu faço sempre uma proposição de que hoje a gente precisa parar de falar mal do nosso estado e começar a valorizar o que a gente tem. E assim, o Laís com a Prime, que é a agência dele de vendas de consórcio, tudo isso, né? O Rodrigo, tanto no seu escritório de advocacia como na Locap, né? São empresários. Certo. Né? A gente tem dificuldades no nosso mercado, mas a gente tem muitas oportunidades, né? Aí começar com o Rodrigo aí, assim, onde você enxergou essa oportunidade, Rodrigo, de criar a Locap? Onde é que foi que surgiu esse gancho aí da Locap? Gustavo, importantíssimo você destacar isso de oportunidade, principalmente quando você fala assim, o Brasil está em crise, o Nordeste principalmente. A oportunidade dentro da crise, tá? O que é que a Locap é? Primeiro, para ficar claro, a Locap hoje, eu chamo até Locap Mobilidade Inteligente. A Locap é uma empresa de mobilidade urbana. Hoje, nós alugamos veículos. Para quem? Para quem quer rodar em aplicativo. Então, motorista de aplicativo que não tem condição de ter o próprio carro, ele busca a Locap. E dentro disso ele já está abarcado com IPVA, manutenção, tudo, pneu, tudo que ele precisa. O que é que a gente faz? Viabiliza a atividade dele, certo? Então, imagine só, país de renda média baixa, Nordeste do Brasil, acesso a crédito dificílimo, lá isso sabe disso. E hoje eu vendo 82% das famílias se endividaram em julho, né? Então, assim, é gente pra caramba. A gente tem que ter algumas soluções, e aí é o que eu digo, que o Brasil não cai no fundo do poço porque ele é maior que o poço, né? Então o próprio brasileiro surge com soluções para estar ali dando a mão e ajudando. Então a gente vem como esse vetor de gerar realmente renda. Eu brinco assim, dizendo, olha, a Locap ela não aluga carro, ela aluga renda. Porque você está alugando o carro para fazer renda, para poder estar levando o pão dentro de casa. Como é que a Locap surge? Eu, advogado, vim ali naquela luta, batalhando, e recebi um cliente no nosso escritório, ganhamos uma ação para ele, Lailson,
E ao final da ação ele disse, rapaz, doutor, isso Uber chegando ainda no Brasil e muito fraco no Nordeste, mas já chegando aqui na Natal. Eu disse, doutor, o que eu queria mesmo era pegar esse dinheiro, pagar minhas dívidas e comprar um carrinho para eu rodar nessa Uber. Ele falava assim, rodar nessa Uber. Inclusive era a única plataforma que tinha no momento. E só que não vai dar. Aí eu com os honorários disse, rapaz, e por que você não aluga? Ele disse, se o senhor me alugar, eu confio, eu acredito. Na rua eu não... Mas com o senhor eu acredito. Então a gente pegou o primeiro carro, foi lá, alugou a ele e disse, vamos incubar e ver se isso aqui realmente sai de papel. Tem um sócio, Pedro Henrique, PP, inclusive está assistindo, mandar um abraço para ele. Acreditou e nos juntamos, ele também é sócio no escritório, compramos o primeiro carro. Resumindo, desse primeiro carro foi para o segundo carro, para o terceiro carro, eu disse, ó, isso aqui vai virar um negócio. Vamos PJizar e aí é onde surge a Locap e a gente vem aí nessa... Aí, se você está falando dos teus carros hoje, é um carro médio ou Isso. você tem várias faixas de carro? Exatamente. Nós trabalhamos sempre com veículos populares. Hoje, parte da frota está eletrificada por necessidade, por Sim. portfólio. Por portfólio. Inclusive, minha opinião é que ainda é recente para estar dando esse passo, mas a gente está dando realmente porque o cliente começa e o cliente começa a bater na porta pedindo esse tipo de veículo. Então, a gente tem hoje veículos a combustão, flex, a combustão e GNV, gás natural, movido a gás natural, que também é uma economia, e o veículo elétrico. Então a gente trabalha com esses três modelos de veículo. Aí a gente está falando um carro que daria uma prestação de quanto num consórcio, lá isso? Vamos dizer que para um carro que ele trabalha hoje seja em média aí de 60, 70 mil. Exato. Não é isso? Aí vai dar o que de parcela? Vai dar uma parcela em média de 800, 900 reais. Né? Que aí o cara trabalhando, Exatamente. como ele não pode comprar de imediato um carro, né? E aí o consórcio pode ser uma solução também bem interessante, porque assim... Uma coisa interessante, Não, Gustavo, eu gosto falo de destacar, assim, sabe o que é? não tem juros, Muita gente que está hoje na locação com a gente se organiza e compra o carro dele. E isso é bacana. Isso é bacana por quê? Porque enquanto ele está saindo, vai ter outro precisando. Entendeu? Não é problema da gente ser... Por muito tempo, a gente era uma atividade que o cara passava só para passar uma chuva. Ele, pô, recentemente fiquei desempregado, preciso trabalhar. Ele ia pro aplicativo. Mas de um tempo para cá, não. O motorista de aplicativo, tanto de carro quanto de moto, ele realmente é um profissional do volante. Ele é um profissional da mobilidade urbana, entendeu? Então ele já vem nisso, de dizer, olha, eu vou começar com o carro alugado para sentir o mercado, entender como é. Depois ele se organiza, bate na porta de lá e se tira uma carta de crédito ou faz um financiamento. Isso é muito bacana, porque assim, qual é o grande desafio do mercado imobiliário? É esse, né? É o cara conseguir pagar o aluguel dele enquanto ele está pagando uma parcelinha de um imóvel que não está pronto ainda, né? Ou ele vai para um consórcio, ou ele vai comprar numa empresa que está ainda em construção, né? E aí ele fica com muitas incertezas. Será que a empresa vai terminar? Será que não vai? Como é que é isso? Eu já vou me comprometer com o banco pagando juros de obra e tenho que pagar meu aluguel também. E a gente começa a ver que a locação ela é algo que vem dominando o mercado, porque assim, quando você começa a olhar para os grandes players em todas as linhas, né? Desde o cara que tem um helicóptero, que tem uma Ferrari e tudo isso, você começa a ver consórcio de utilização daquele bem compartilhado, né? Então as pessoas começam a ter isso. Perdeu a questão da posse, né? Isso é algo que se fala muito. A gente recentemente teve em São Paulo, obviamente, como você falou, o mercado muito maior, muito mais desenvolvido e com outra cabeça. Então o pessoal lá, ele não quer mais ter, ele quer usar. Então não é um problema, porque antes você até ficava com vergonha de dizer, meu carro é alugado. Hoje você enche a boca e fala, meu carro é alugado. É uma assertiva do ponto de vista financeiro. Senão é mais inteligente eu estar com o meu carro alugado, porque esse carro não me dá surpresa. Se eu tiver um problema de ar-condicionado, dependendo do que for, compressor, condensador, é R$3.500. Você já imaginou no mês de qualquer pessoa, R$3.500? Então, assim, você dentro da locação está abarcado com isso aí. Então, o pessoal está com esse sentimento e que eu acho que é o futuro. Você utilizar, você não precisa ser seu. Não tem problema de eu usar esse estúdio hoje com o Gustavo e amanhã vir outra pessoa e também explorar. Exatamente. Eu não preciso ser o dono desse estúdio aqui. Até porque ele fica imobilizado por muitas horas. É caro você manter ele parado. É caro, então vamos otimizar. E aí, Laís, dentro da sua história aí dentro do mercado de consórcio, tudo isso, quando apareceu o imobiliário, né? Quando o imobiliário passou a ter um peso muito mais forte dentro do seu... Porque assim, consórcio sempre, no Nordeste principalmente, começou
Eu me lembro com Caixa Forte, Isso. era Caixa Forte, era Caixa Forte, né? Redenção, Eldorado. Exatamente. Eram consórcios que aqui o que vendia era moto, né? Moto era principalmente moto e depois carro, assim, na visão do leigo, vendo, começamos com carro, com moto. Na verdade, começamos antigamente, nós vendíamos, era TV parabólica, Sim. videocassete. Cara, era mesmo, exatamente. Agora que agora lembrando, videocassete. Exatamente. Então vamos lá. Quando eu entrei na Redenção em 2009. Tinha um catálogozinho da Eldorado, eu lembrei agora aqui. Quando eu entrei na Redenção, antigamente, no caso, sempre o forte de consórcio, independente de administradora, sempre era o quê? Moto e carro. Ninguém sabia o que era consórcio de imóvel. Até porque as administradoras, ela não tinham um aporte, vamos dizer assim, porque para você abrir hoje uma administradora de consórcio, você tem que depositar alguns milhões para o Banco Central como garantia. Entendeu? Aquele que faz a administração daquele valor é o Banco Central. Por isso que hoje as administradoras que se prezam têm que ser fiscalizadas pelo Banco Central. Beleza? Então, antigamente, a gente vendia consórcio de carro e moto. Carro e moto. Foi quando Dona Joanita Potiguar, que é a dona da Redenção, ela abriu o consórcio de imóvel. Eu me lembro até o valor da carta de crédito ainda, 134 mil. O cara que vendia uma carta de crédito em 2009, 134 mil, a gente tem uma comissão... Eu lembro que o consórcio fez uma operação muito grande com a Capuche, quando com o Sunset, acho que foi o Eldorado que fez. Eu costumo dizer, Hugo, que Natal, o Rio Grande do Norte, é o lugar que mais vende consórcio no país. Aí todo mundo, algumas pessoas concordam comigo e outras discordam. Eu vou explicar por quê. Hoje, atualmente, aqui dentro de Natal, no Rio Grande do Norte, a gente vende Recon, Embracon, Multimarcas, tem a Demicon. A Demicon, aí vem a Porto Seguro, que abriu agora recentemente. Aí tem os bancos, Bradesco, Itaú, Caixa, Santander, tarará, tem um monte. E além dessas administradoras e esses bancos, a gente tem duas administradoras que é regional, que é Eldorado e Redenção. E é umas empresas que já tem mais de 30 anos. Eldorado tem 40 anos, a Redenção também tem 40 anos. Então, diga aí, durante esse período todinho, com duas administradoras regionais, mais os bancos, e hoje em dia o consórcio continua em ascensão, vende, eu costumo dizer, brincar com os meus parceiros, que consórcio está vendendo que nem água, e o pessoal não acredita. O apelo da taxa de juros, de não ter os juros, né? O apelo da credibilidade, porque assim, muita gente tinha dúvida. O consórcio Eldorado, a gente vê muito isso, assim, por exemplo, Mossoró, quando você vai lançar algum empreendimento em Mossoró, se é uma empresa local, todo mundo confia e todo mundo quando chega um forasteiro lá, todo mundo tem uma porta para bater, né? Você tem uma porta para bater. É porque a gente tem muito disso, né? Natal, a gente ainda tem muito assim, quem é que tá vendendo? Quem é que tá ali? Quem é o caba que tá ali, né? Quer saber quem é. Eu acho que concorda também. Algo que melhorou muito em consórcio é o lance embutido, uma possibilidade de um lance embutido. Que era coisa que não existia. Que não existia. Então dificultava porque você só ia para um consórcio se tivesse uma lapada de um lance. Exatamente. Né? Porque, como voltando onde a gente começou, no caso, aí as administradoras começaram a se especializar em consórcio de imóvel. Por quê? Porque é onde entrava o bruto, vamos dizer assim. Porque antigamente só tinha o consórcio de carro e moto. Então, bora inovar. Já que o segmento de imobiliário só vende financiado, porque a gente não implanta também o sistema de consórcio para vender o imóvel. Foi onde começaram durante um bom tempo, só que no começo, como qualquer outro negócio, começaram a bagunçar. Foi onde surgiu em 2009 a nova lei do consórcio, que foi sancionada pelo presidente, que era 11.795/09, você pode procurar lá, que foi onde o negócio... com essa ligeireza que você falou aí, nem vai conseguir botar aí, né? 11.795/09. Aí, pegaram aí 11.795/09. Aí que foi a nova lei do consórcio. Foi onde as administradoras começaram a se organizar e aquelas administradoras que tinham poder aquisitivo, poder de dinheiro mesmo, começaram a vender. Começamos a vender e começou a dar certo. Foi onde surgiu, como... Esqueci seu nome. O Rodrigo falou aqui. Surgiu a oportunidade. Por que a gente não cria o lance fixo?
O que é o lance fixo? É aquele lance que o cliente ele consegue contemplar, comprar seu imóvel, comprar seu carro, sem injetar nenhum tipo de capital. Foi onde as administradoras começaram a implantar. Porque antigamente só era aquele consórcio tradicional, como se fosse um leilão. Quem dá o maior ganha. Hoje em dia, não. Hoje, no grupo de consórcio, existe 3 categorias de contemplação. Que é a do lance embutido, tem um fixo, onde você utiliza uma parte embutida e outra parte de recurso próprio. E existe o lance livre, que é o tradicional. Para você ter ideia, é até interessante. É até interessante isso. Que eu puxo aqui, quando eu vou fazer a venda para o cliente, geralmente eu puxo as últimas 3, 6 assembleias, para ele ter ideia de quanto está aquele percentual. Mas por incrível que pareça, vamos dizer que eu tenho um grupo aí que entrega 20 cartas. Eu entrego 10 a 25%, eu entrego 5 a 50% e 5% no lance livre. Aí você vai dizer, Lailson, como isso? Eu digo, porque querendo ou não, é mais viável para a administradora. E eu acho que aí você vai me dizer, por que viável? Agora eu vou explicar. Porque quando o cliente ele contrata o consórcio dele lá, eu estou querendo comprar um imóvel que custa 300 mil e eu quero contemplar só com lance embutido. O que eu tenho que fazer? O lance embutido, existe um percentual que ele é de 25% fixo. Então, se eu quero comprar um bem que custa 300 mil, o que eu vou fazer? Eu vou contratar 400 mil, porque eu vou utilizar 25%, que é 100 mil de lance, para receber a diferença. Um imóvel de 300 mil, que faixa de prestação no vai consórcio? Ficar aí, em média aí de R$ 1.500, R$ 1.600. Certo? Aí vamos lá. Aí, então, qual é um garoto aí que está chegando nos seus 18 anos, está começando a trabalhar e tal, né? Se ele colocar aí uma média de 4 anos, com 22 anos ele está com uma carta de crédito contemplada. Mas, né? mas ainda tem um melhor que eu deixei a cereja para o final. Calma aí. Aí eu vou explicar a você. Isso vende que... Isso aqui vai sair cada um aí eu vou te explicar qual é a vantagem e a desvantagem para uma administradora quando eu contemplo você só no 25%. Vou explicar por quê. Qual é a vantagem para o cliente? Eu contemplei, não coloquei nada no meu bolso. Ok? Qual a vantagem da administradora? Você está pagando taxa de administração em cima do contratado e não em cima dos 300. Eu estou recebendo a minha taxa de administração, vamos dizer, de 13%, 14%, 15%, em cima dos 400 mil que você me contratou, e não de 300. Eu estou lhe dando alguma coisa, mas em compensação, você está pagando a taxa que eu quero. Assim, porque o bem vai ter que ter a garantia dos 400, né? Não necessariamente, porque existe uma regrazinha que quando você, por exemplo, contemplou uma carta de 300 mil, a regra é você tem que comprar um bem igual ou superior ao saldo devedor. Então o saldo devedor nunca vai dar 400. Então não usa a mesma regra do banco. Não, de jeito nenhum. Os 400 é apenas para contratar e contemplar. Então, assim, passa a ser uma linha de crédito boa e barata, tanto para alavancar patrimônio imobiliário, como no caso de renovação de frota, dessa coisa. Isso, era que a gente estava batendo papo, né? Que muitas vezes a gente lá da Locap utilizou de consórcio veicular para renovar a frota. E aqui nesse papo eu estou vendo, Gustavo conseguiu juntar duas coisas que pode ser a solução para muita gente. Você está ali precisando de uma renda extra, você bate na porta da Locap e aluga seu carro, quando você se organizar, você liga para lá e compra seu apartamento. Então, quem estiver assistindo agora está com meio caminho andado. Vamos fazer um negócio melhor. Tá com meio caminho Vamos fazer um negócio melhor. Ele vai na Locap, certo, começa a faturar, certo? Já faz a renda extra dele. Aí começa a fazer um consórcio com o Laís. Na hora que ele tá com a carta contemplada, ele fez: ei, Guga, bora aí, traga aí. Guga, lá eu contemplou 300 mil, 400 mil, você encontra o que pra mim? Exatamente. Aí o que é a cereja do bolo que eu falei agora há pouco? As administradoras acharam pouco o que estavam fazendo, dando esse benefício. Então, eu digo, o que elas implementaram agora? Algumas administradoras. 50% de parcela. Se a parcela do consórcio ela já é pequena, imagine aí você contratar o seu consórcio de 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão, você pagando 50% da parcela até a contemplação. Para você ter ideia, hoje para um crédito de R$1 milhão, o valor da parcela é 2.800. Não, aí... Vamos soltar aí pra gente aí, traz o nosso Andrade Marinho com o Privilégio Ponta Negra. Se você ainda não investiu em Ponta Negra, talvez você esteja deixando passar uma grande oportunidade. Ponta Negra é o principal polo turístico de Natal com alta procura o ano inteiro.
E isso significa uma coisa para quem investe: demanda constante por locação de curta temporada. Principalmente quando o imóvel já nasce pensado para isso, com estrutura completa e serviços. E o melhor, você pode entrar com apenas 10% de sinal. Só que esse tipo de oportunidade não fica disponível por muito tempo. Se você ainda não entrou, esse é o momento. Fale com a equipe da Andrade Marinho e garanta a sua unidade no Privilégio Ponta Negra Flat. Privilégio Ponta Negra está entregando no próximo ano, julho de 2027, você vai estar com um empreendimento muito bacana na praia de Ponta Negra e vai já começar a rentabilizar. Então, assim, é hora até de você usar sua carta de crédito do consórcio, né? Exatamente. Para quitar, você pode pagar uma parte até a entrega e a partir daí você financiar via banco ou usar uma carta de crédito aí. Fala já com o Laílson aí, ó, já tem a carta de crédito. Que foi justamente semana passada, quando você esteve lá no meu escritório, foi justamente que nós batemos muito nessa tecla, né? Pô, se eu compro um imóvel na planta, vou dar início, dou aquele valor até a entrega. Obviamente, se daqui a 2, 3 anos eu vou ter pago aquele valor 20 e poucos por cento, mas quando eu for entrar, quando eu for receber, eu não vou ter que financiar ou pagar à vista ou algo, porque eu não faço essa programação no consórcio, para não ter que fazer isso daqui a 3 anos. Entendeu? Por isso que o nome é consórcio, se chama programação de compra. Mas aí, isso é que é bacana, porque assim, hoje a gente já tem várias oportunidades, como tem um Privilégio Ponta Negra, né, que está ali a poucos metros da praia, tem um rooftop show, com 1.500 metros quadrados, dá para você tomar um viewzinho assistindo aí o nascer do sol, o pôr do sol, né, a lua em Ponta Negra, que é um negócio mais do que surreal, né, são 1.500 metros quadrados só de rooftop. Então, assim, e você pode usar o consórcio para liquidar o saldo do apartamento, e aí vai ter uma coisa muito bacana, porque assim, você vai começar a rentabilizar e vai ter alguém pagando a locação desse teu imóvel, ou seja, quando você fechar a conta, no final, 35% alguém pagou por você. Exatamente. Né? Exato. E aí, se você tem uma carta de crédito, você não está pagando juros, aí vai ser melhor ainda a rentabilidade. Né? Luciano e Luciana, fiquem atentos aí, ó. Chamar a galera aí para fazer o consórcio, né? Isso é muito bom. E a gente vê esse mercado se modernizando, né? E a gente vê que um produto como esse, ele é a tua mola principal do teu negócio, o Uber, vamos dizer assim. A pandemia, eu entendo que ela foi um grande acelerador de processo. E essas novas plataformas, essas novas tecnologias, elas vêm trazendo uma dinâmica diferente. As pessoas querem morar diferente, querem viver diferente, né? Querem os facilities da vida. Isso. E assim, hoje, um empreendimento desse, o cliente que veio pelo Airbnb, ou veio pela plataforma dele, chegou lá, ele vai ter lá uma utilização, por exemplo, ele não trouxe a secador de cabelo, né? Escova de cabelo. Pô, ele vai lá, ele pode alugar, né? Ah, não trouxe o carrinho de bebê. Não, poxa, imagine você viajar, pegar um avião, botar um carrinho de bebê dentro, fazer... Claro, né? claro, você vai ter lá no empreendimento esse tipo de serviço que muita gente achava que era desnecessário, né? A Raulzi lá em São Paulo, você chega, parou, tô precisando alugar um carro. No aplicativo do condomínio, tu desceu, liberou a chave do carro, pega o carro lá embaixo... esses facilities são incríveis. Nós recebemos uma das cotações que nós recebemos já, enviamos, inclusive está em andamento, foi de um prédio, de um condomínio estilo flat, algo pequeno, em Ponta Negra também, que ele queria deixar 2 veículos lá rotativos, de forma rotativa. Então, o condomínio iria alugar esse prédio, esses 2 veículos com a gente e deixaria de forma rotativa. É algo embrionário, não é nada para ontem, mas que eu já achei interessante porque se torna também mais um cliente nosso. A Raulzi já utiliza... Já faz algo parecido. Já faz algo parecido, exatamente. Hoje a gente atende motorista de aplicativo e terceirização de frota. E muito da frota que a gente terceiriza é de quem? Construtoras. Veio através disso. Então, construtoras alugam muito utilitário, saveiro, até mesmo veículos populares como um Mob, um Gol, que está quase em extinção o Gol, mas ainda se consegue se encontrar no mercado, o Mob principalmente, para poder estar tocando obra. E a partir disso que surgiu essa ideia de dizer, poxa, por que é que o meu condômino, vamos dizer assim, ele precisa ter um carro? Porque imagine que é um cara de São Paulo, de Goiânia, que ele tem como segunda moradia
ou moradia de férias, ele passa o ano rentabilizando e vem aqui em janeiro. Isso. Ele não quer aquele carro aqui pagando IPVA, pagando, entendeu? Tendo que trocar pneu, fazendo revisão. Ele quer Se para ir preocupar ali. com a troca de óleo, com essa coisa toda. Ele quer a comodidade de ir ali na Pipa, em São Miguel do Gostoso, devolver, no outro dia ele já não quer mais carro. Ele quer ir a pé ali para Ponta Negra, comer uma pizza e tomar um vinho. Então, assim, eu acho que o futuro é isso, aproveitando a tecnologia. Perfeito. O que você falou do Airbnb, a Locap surfa nessa onda. A gente pegou uma carona na Uber, pegou uma carona na 99. Recentemente já tem aplicativos focados só no público feminino. Isso. Para transmitir uma segurança. Hoje nós temos 12 mulheres clientes. Elas são motoristas de aplicativo. Quero inclusive aumentar esse número, porque eu acho que é natural também a mulher se sentir mais confortável com o perigo que hoje em dia tem. Ela se sente mais confortável quando ela vê uma motorista mulher levando ela, mulher também, ela bate um papo. Passa um pouco eu mais de observo isso. segurança, Então né? tem aplicativos focados em mulheres. Entendeu? Isso eu acredito que, como você falou, a mola é essa. É você utilizar a tecnologia como ferramenta de desenvolvimento. Essa é uma preocupação que gera toda hora, assim, muitas vezes eu peço um Uber para minha mãe, né? Aí quando eu vou pedir, pô, quem é um motorista, né? Como é que é, não sei o quê, tal, a gente fica preocupado. Bastante. Né? Então, assim, sem dúvida, essas novas dinâmicas, essas novas ferramentas facilitam muito a vida da gente. E aí começa... Quando eu estou aqui com os nossos convidados, vocês estão aí colocando, externando aí suas expertises, né? Seus insights, minha cabeça aqui vai girando uma catraca com uma força gigantesca. Aí eu fico olhando para esses dois segmentos que são... que se unem em alguns momentos. Quando a gente tem mercado consumindo, né? E você tem mercado servindo, porque o serviço ele está vendendo, né? Não deixa de ser serviço também. Mas é que eu olho muito como produto. Isso. Né? E aí a gente começa a olhar para Natal, uma cidade moderna, porque assim, Natal, desde a época da Segunda Guerra Mundial, foi a primeira cidade a mascar chiclete, primeira cidade do Brasil a usar Coca-Cola, né? A calça jeans, tudo isso. Então, a gente vem trazendo todas essas novidades. Né? E qual foi o maior desafio, Rodrigo, quando você disse assim, pô, eu vou começar a alocar carro para o cara... Você pegou uma experiência, né? O cara fechou um negócio e disse, pô, eu vou confiar em você. Já teve aí essa transição da confiança. Mas quando você foi para o mercado mesmo, assim, ofertar isso, qual foi o desafio para você? Não, claro, foram inúmeros, né? Tivemos vários desafios. Um deles, inclusive, levanta a bola para Laís, que foi o quê? Uma taxa de juros altíssima em financiamento de veículo. Porque lembre que eu compro, alugo e vendo. Nosso ciclo é esse. Então, no momento que eu tive que ir ao mercado, que o capital próprio esgota rápido. Então, assim, comprei os carros que eu tinha com dinheiro próprio. Mas eu disse, poxa, a demanda está batendo na minha porta. Eu preciso aumentar a minha frota. E aí eu fui no mercado, fui bater na porta do banco. Ele disse, olha, primeiro que tem uma coisa muito curiosa que a gente passou lá atrás, é que no primeiro ano da empresa disseram assim, seu CNPJ é muito recente. A gente não lida... Tem um negócio que... Rapaz, eu acho isso incrível isso. Isso foi muito incrível, que eu disse, como é? Não, seu CNPJ é muito recente. Então é o seguinte... As empresas de avaliação de avaliação, né, de fiança... Tem essa política. Não, o CNPJ é muito novo. Eu digo, pô, eu quero... É por isso que eu tô pedindo crédito a você. Vai ver lá na frente, eu nem preciso mais. Quer dizer que eu vou precisar de crédito só daqui a 10 anos? E outra, daqui a 10 anos eu posso nem insistir se você não me der esse crédito agora. Hoje, enfim, então assim, a gente teve um dos maiores desafios foi esse. Obviamente, logo depois, a gente passou já por veículos tendo um furto e um roubo, onde a gente, com um rastreamento próprio, conseguiu bloquear o veículo, recuperar. Então, assim, diversos tipos. A manutenção dos veículos é um veículo de uso intenso. Então, a gente tem que ter uma manutenção própria para eu poder dar atenção a esses veículos. Hoje a gente dispõe de um galpão com mecânico, com gerente, para atender esse pessoal. Então, eu não vou... então você tem a sua própria manutenção. Exatamente, né? a gente tem a própria manutenção. A gente tenta fazer o máximo de ponta a ponta para eu não estar nem terceirizando que o meu cliente vai demorar muito lá para receber o carro de volta e nem para o meu custo estar muito elevado. Então, é tudo ali na pontinha do chá. Eu tenho que trazer esse custo bem para baixo. Natal é uma cidade espetacular, mas vez ou outra a gente se depara com muito buraco, então o carro perde muito suspensão. A gente tem... e quando você sai de Natal, você começa na Grande Natal, você começa a ter muito mais problemas então, de e como o carro é de uso intenso, roda muitos quilômetros por dia, acaba tendo esse tipo de desafio. Mas com toda certeza, o principal que eu me recordo foi isso que eu estou lhe falando. A taxa de juros altíssima e essa resposta que eu tive lá atrás, dizendo, olha, seu CNPJ é recente, nós não vamos lhe dar crédito por causa disso, vá operar. Então,
Aí, Laís, aí uma pergunta aqui de leigo, totalmente leigo. Certo. Tá? Vamos supor que um carro represente 100 mil reais, certo? E aí uma empresa, a Locap, vai lá e diz, cara, eu quero fazer uma cota de consórcio de R$1 milhão. Ela pode, com esse R$1 milhão, comprar 10 carros? Pode. Distribuir, fracionar a cota? No caso, a carta de crédito, você pode comprar quantos carros você quiser. Até porque o carro, o bem, ele não vai ficar como garantia, alienado. Então você pode pegar uma carta de crédito de R$1 milhão e ratear em 8, 9, 10 carros. E você pode fazer isso também no imóvel ou não? No imóvel também pode. Você pode pegar um imóvel e comprar 2 R$1 imóveis. milhão eu posso comprar dois imóveis de 500 Cara, mil. que coisa bacana, não sabia. Pode. Então, assim, é uma grande vantagem. Eu faço uma cota de R$1 milhão e pego 3 imóveis de 300 e pouquinho e vou ter aí. Exatamente. Porque... Isso é uma coisa bacana, né? Porque assim, facilita bastante. E você receber, eu tô recebendo aqui R$1 milhão, vou comprar 6, 8, 10 carros de uma vez só. Assim, Exatamente. Por né? exemplo, Você consegue preço? Não, com certeza, Né? com certeza. O nosso mercado, ele é muito sensível a isso, ao tamanho da minha compra. Então, quando eu vou ao mercado e digo assim, olha, eu quero 6 carros, 5 carros, é um preço. Quando eu digo, eu vou querer 20 carros, Isso. é outro preço. E aí, o que oportuniza, geralmente, quando a gente vai renovar, faz isso. Ou me organizo para contemplar alguma carta de crédito e um pouco também de dinheiro próprio. Isso ajuda na hora dessa renovação maior. E você consegue negociar taxa, essas coisas assim, quando você trabalha com um grupo, com volume, assim? Isso, exatamente. Dependendo do valor das cartas de crédito que são negociadas, a gente tem como brigar a respeito de taxa de administração. Consórcio ele não tem juros. No caso, apenas a taxa de administração. No caso, vai variar muito. Vai variar muito de grupo para grupo, de prazo para prazo. Hoje eu tenho um grupo que tem uma taxa aí de 11%. Eu tenho um grupo também que ele tem uma taxa de 19%, 20%. É bem relativo. Sim, depende muito do... Isso, exatamente. Então tem diversos aspectos. Vai depender de perfil para cada perfil de cliente, entendeu? E aí quando você hoje vai analisar, por exemplo, dentro dos dois segmentos, né? Como é que funciona para vocês essa análise da capacidade de crédito no consórcio? Eu faço essa análise também da capacidade de pagamento do cliente. Na linha popular, eu faço o Serasa e para alocar o carro também, eu tenho um critério... Pronto, o que é que eu faço? O que é que eu destaco muito? A Locap ela existe também porque os grandes players eles não dão o devido olhar principalmente ao motorista de aplicativo. A gente abraça esse público e trata bem. Porque você chega muitas vezes numa Localiza, numa Unidas, numa Movida, o que é que ele pede? Um cartão de crédito. Esse cara não vai ter para crédito bloquear. pra Obviamente, tá, às vezes passando por alguma situação que ele não está com o crédito disponível, não está com o nome limpo, na Locap isso não é um problema, tá? A gente visualiza muito mais se a pessoa realmente roda no aplicativo. Exatamente, é a capacidade que ela vai ter de produzir. Então, o que eu peço muito, geralmente, é uma coisa simples, é o print do perfil na Uber. Sim. Ali mostra o quê? A quantidade de corrida, a nota desse cara. Poxa, esse cara é um cara que precisa desse carro e logo, na próxima semana, ele roda de manhã, à noite, ele já está com dinheiro no bolso dele. Entendeu? Perfeito. Então, nós temos outros critérios. Então, se olhar, é um olhar o meu pro olhar, negócio é um dele. olhar pro negócio. E Eu não pro SPC, jeito nenhum, não pelo ao CPF dele, ao né? contrário. Eu sempre, em qualquer oportunidade que eu vou, e aqui é uma delas, eu destaco. Se tiver com algum problema, seja lá ele qual for, financeiro, não tem problema de nos procurar lá na Locap. Não, porque assim, se fosse o contrário, o cara tava tomando um financiamento bancário, Exatamente. né? Tava comprando um carro financiado. Exatamente. E no consórcio também... Já no consórcio, como se trata de uma atividade financeira, logicamente existe esse crivo, que nós chamamos de crivo. Tá entendendo? Antigamente, por isso que teve muitos problemas. Você, como advogado, deve saber. Antigamente, algumas administradoras, mesmo você estando com Serasa, SPC, devendo um valor até absurdo, você conseguia fazer o consórcio. Você fazia o consórcio e quando chegava a melhor hora, que era a hora da contemplação, a administradora ela se restringia a não entregar o crédito. O cliente colocava na justiça, o advogado colocava na justiça e ganhava. Por quê? Quer dizer, então, que eu sou só bom para contratar o consórcio, pagar o consórcio, parcela religiosamente em dia e para mim receber vocês não querem me dar. Aí beleza, o Banco Central entrou com essa nova norma. Hoje algumas administradoras ainda trabalham assim. Mas no caso, por exemplo, hoje eu represento o 95% das minhas vendas, eu vendo pela Embracon. Hoje a Embracon é a maior administradora de consórcio do país. Então eles, nesse sentido, após essa regularização, eles ficaram muito rigorosos.
Então, toda vez que a gente vai fazer a contratação, joga lá seu CPF, joga seu CNPJ e automaticamente é como se fosse um financiamento. A gente joga no crivo, se por acaso você tiver algum tipo de pendência, aparece para a gente. Então, mas a gente... No momento da contratação. Da contratação. Sim. Por quê? Para que A regra do jogo é clara logo ali Isso, exatamente. Para na hora da contemplação não existir mais esse problema. Quando é um valor assim supérfluo, vamos dizer, pessoa física, o cara está devendo aí 500, 600, 700 reais, Sim. a gente tem como fazer aquela Análise defesa, direta deixando bem claro. Durante esse período, na contemplação, você vai ter que regularizar ou então a gente vai ter que pedir um fiador. Mas como o nosso é diferente de Rodrigo, no caso é uma atividade financeira, geralmente a gente passa por esse crivo aí. Bacana, vamos trazer aí SCI, Vandic Lopes, nosso especialista de crédito imobiliário. Solta aí pra gente aí. O processo hoje do financiamento é um processo burocrático ou é simples de fazer? O processo de financiamento imobiliário hoje é um processo bem simples. Muitas vezes, com apenas algumas informações, consegue-se fazer uma aprovação de crédito. E quando existe uma necessidade de documentação, são documentações cadastrais e comprovações de renda. Mas a aprovação ser uma coisa complexa, hoje eu não vejo isso. E a gente já tem uma expertise de mais de 13 anos trabalhando com isso. Então, via de regra, a gente sempre tem conseguido boas aprovações ou as melhores opções para um cliente. Então é isso, ó. Vai fazer um financiamento, Vandic Lopes, especialista aí no aquisição e construção, um cara que trabalha muito bem, está contratando seu imóvel, fala com a equipe da SCI que eles vão dar a solução de crédito para você. Especialista em financiamento imobiliário. Então não perca tempo, você que é corretor, não tem ainda seu correspondente bancário, tudo isso, fala com o Vandic, né? Você vai lançar um empreendimento, fala com ele, já prepara a pasta mãe, tudo para que você tenha aí êxito de sucesso aí no seu empreendimento. Então, especialista em crédito imobiliário, né? SCI, uma empresa do caramba. E além do cara ser gente boa de verdade, Vandic é uma figuraça. Vandic... Eu conheci o Vandic, no caso, naqueles... tem aquela feira imobiliária ali na Ferreira Costa. Isso, e eu conheci lá. Tinha um stand lá, tava com um stand lá. Exatamente. Sempre tá então com um stand lá. a gente conhecendo, né, o pessoal, né, que trabalha no nosso segmento, na parte imobiliária. Então a gente teve esse bate-papo lá. Mas a gente ainda não fez negócio, mas quem sabe um dia, né? Baixa um pouquinho a temperatura pra gente aí. Aqui o clima tá tão bacana aqui dentro que... Ó, mas aí a gente trazendo essa segmentação de vocês, que tem esse crivo do mercado imobiliário, tem do consórcio, né? Você já tem uma flexibilidade maior nessa situação. Mas como é que você está olhando hoje esse mercado com... O turismo do Rio Grande do Norte tendo aí uma janela muito boa para o desenvolvimento, né? Você, claro, com isso a gente aumenta aí a demanda. Isso. O que é que acontece? O nosso turismo sol e mar, praticamente o ano todo, né? Então, Natal quente o ano inteiro, a gente obviamente tem aquela alta, mas a gente sente que mesmo o meio do ano, tem aquelas férias escolares, dá aquela bombada. Obviamente, quando você pega dezembro até perto de março ali, é a verdadeira alta nossa. E para a nossa atividade, para a Locap, ela é excelente. Porque o nosso cliente ele não para praticamente. O turismo do Rio Grande do Norte está 100% atrelado à nossa atividade. O nosso cliente é onde ele faz o 13º dele, o 14º dele. Porque ele tem corrida para o aeroporto sem parar, ele tem passeios para fazer em Pipa, passeios para fazer em São Miguel, ele leva pessoas para fazer tour em Arena das Dunas. Então, assim, a cidade ferve. Muitas vezes o natalense nem se dá conta disso. Às vezes nós aqui na correria só ouvimos falar, parece que é alto. Você passa ali em Ponta Negra, os hotéis cheios, pousadas cheias. E se você observar, eu peço para olhar dentro dos veículos. Sempre está ali no sinal do seu lado, um motorista de aplicativo com 3, 4 pessoas, pessoas de fora. E aí essa pessoa troca telefone com ele, entendeu, Gustavo? E é um período em que é excelente para a nossa atividade. E a gente, agora recentemente, dia 1º de agosto, o Hotel Ceres assumiu um hotel que era o Christ lá em Ponta Negra, né? Então, assim, poxa, uma bandeira grande que fincou bandeira, já estava na via costeira, né? E fincou uma bandeira no centro do turismo mesmo, né?
Então, isso é muito bacana porque a gente vai vendo assim, tinha um cliente nosso que tinha desejo de vender seu hotel. Aí, de repente, ele disse, não quero vender mais. Aí você olha, Andrade Marinho, Colmeia, MVP, Paralelo, todo mundo lançando em Ponta Negra. E é bacana observar também uma onda que surgiu aí também com esse, vamos chamar assim, advento da Uber, é o quê? Que os caras antes, você sabe muito mais que eu, você chegava na cidade, você queria o carro para você poder, não, eu quero dar um passeio aqui com minha família, e você alugava o carro para você dirigir, não é isso? Mas quando você olha o custo que é chamar um aplicativo, ou o custo que é você contratar alguém que já roda no aplicativo, mas que pode lhe atender para você poder, como você falou, fica aqui à disposição, que eu vou tomar um vinho com minha família, e eu não pego mais no volante. Exatamente. Você entendeu? A comodidade que é você não ter só aquele veículo, mas você ter um motorista à sua disposição. Isso é um detalhe que eu tenho visto muito, porque a gente tem mudado um pouco os hábitos do potiguar, né? Então, o potiguar é um cara hoje que vai para bons restaurantes, toma um bom vinho, tudo isso, e a questão da lei seca, ela influencia muito e o Uber ganhou muito mercado com isso, né? A gente vai, às vezes, dizer, hoje, toda quinta-feira tem agora um happy hour lá no iHome, lá em Ponta Negra. Pô, a galera vai pra lá trabalhar, levar os clientes, mas vai tomar um vinhozinho, tudinho. Ninguém tá indo de carro, tá todo mundo indo de aplicativo. Exatamente. E aí ela se torna, se você for pra Ponta do Lápis, ela se torna algo econômico e seguro. O motorista da rodada. Exatamente. Você faz algo que é econômico, que você for pra Ponta do Lápis, você tá evitando diversos... Às vezes você estaciona no lugar errado e leva uma multa. Então você não tá saindo no seu carro tá parado na sua garagem, ela é econômica. E ela é segura. Ela é segura, porque você foge da questão, obviamente, proibido, que é beber e dirigir. Então, meu filho foi para preço. Meu filho mora em São Paulo, e aí a primeira atitude dele foi, vou vender o carro. Por quê? Ele vai conseguir alugar um apartamento mais barato, numa localização privilegiada, mas é um veículo, assim, ele como ele não tem um carro, ele vai pagar mais barato quando não precisar de uma vaga de garagem. Foge de rodízio. Foge de multa. Foge de estacionamento o dia todo. Estacionamento ninguém aguenta em São Paulo. Aí ele diz o seguinte, então, quando eu preciso do carro, eu alugo um carro. Eu vou no interior, vou num lugar assim, que além de publicidade, ele é músico, né? Então, assim, ele roda muito por lá. Então, não usa carro. Pronto. E como, obviamente, São Paulo é o espelho de exemplo, de bons exemplos, inclusive, para o Brasil, isso aí vem replicando em diversas capitais. Não só Natal. A gente também tem uma atuação em Recife, João Pessoa. Isso se torna também um Ctrl-C, Ctrl-V, é um efeito cascata. Porque quando muitas vezes o turista sai do interior de São Paulo para Natal, no outro ano ele está em Alagoas, ele está em Maceió. Então ele quer aquela cultura. Onde ele chega, ele já tem aquela cultura. Sim. E ele não chega mais para pegar o carro e dirigir. Ele já pega... Não, lá em Natal tem um fulano que me atende. Ele já tem principalmente o brasileiro que faz o turismo dentro do Brasil e que gosta do Nordeste, que também é um dado pra gente falar. Muita gente fala, como você falou, fala mal do Natal. Mas onde eu chego fora, o pessoal, eu amo Natal. Eu sou louco por Natal. Ah, você mora em Natal? Eu não acredito. Mas quem não fala bem de Natal é o próprio natalense, às vezes, porque assim, a gente precisa resgatar esse sentimento de pertencimento, né? Porque Natal é incrível. O Rio Grande do Norte é maravilhoso. Gustavo, eu fico morto de feliz. Foi recentemente isso, por isso que eu me lembrei agora. A gente num jantar fora, em São Paulo, como eu tinha dito, a gente foi a trabalho, e o pessoal dizendo, vocês são do Natal? Eu amo Natal. E outra, e sai falando, você vê que não é pra agradar. Ele sai falando lugares, ele sai falando nome de restaurantes. Por incrível que pareça, a gente que viaja muito, quando a gente chega em outro estado, quando a gente... O nosso, querendo ou não, hoje, graças a Deus, está até, eu achei particularmente bacana, que é o nosso cartão postal, que é o Morro do Careca. Você pode andar os estados tudo do país, quando você diz, eu sou de Natal, o cara diz, eu já fui em Natal, como é o nome daquele morro que tem lá em Ponta Negra? É muito bacana isso, muito bacana. A gente, como eu disse, a gente tem algumas coisas que precisam ser ajustadas, mas... No geral... Não existe uma perfeição. A gente pode também enumerar coisas que pode melhorar. Mas que Natal, com toda certeza, num ranking de Nordeste, nós não estamos tão ruim quanto o natalense pensa. Isso. O que eu queria destacar era isso. E eu sinto esse termômetro quando justamente a gente sai de Natal. Mas isso é bacana. E o bom é que a gente está mudando essa cultura que a gente tinha antigamente, que era... Se paga 2 para você não ganhar 1, né? Uhum. Então, assim, hoje é muito bom porque a gente tá falando bem das empresas parceiras, dos amigos.
existe concorrência nas empresas, mas existe parceria, existe um mercado que precisa ter essa união. Olha, por incrível que pareça, a gente já está aqui com 54 minutos de papo, né? Então o tempo é curto, que a gente tem muita coisa para falar. Rodrigo, eu não posso... não dá para fugir de um assunto que é o futebol, né? E eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência, que foi aí na 96 FM, do grande Enio Cinedino. Grande abraço para essa galera toda aí, Eninho e tudo mais. Mas, assim, o Rodrigo participou lá, né, de um bate-papo, que era diário, né? Isso, era diário, comentando os jogos da Copa. Obviamente, porque eu venho do futebol, né? Eu pratiquei futebol a vida inteira. O meu pai foi jogador de futebol profissional. Eu não assinei como profissional, mas fiz a base inteira no ABC. Tive o prazer de jogar ao lado de Wallace, de um Rodriguinho, mano. Inclusive, um abraço para os meninos. O ABC perto de subir aí para a Série C. Bora trazer o Mago para cá para bater papo aí. Já subiu. Tem negócio que vai subir. Então, a gente teve a oportunidade na 96 da gente estar comentando a Copa. E aí, a Copa, como a gente estava comentando em off aqui, ela dá muita pauta, né? E a Copa do jeito que foi, uma Copa no novo formato, uma Copa com mais seleções. Uma pena o Brasil ainda deixar a desejar cair tão cedo, mas foi uma experiência, assim, fenomenal. E a gente, cada vez mais, com essa oportunidade agora, vai se habituando ao microfone, tentando devagarinho construir aí e trocar uma ideia e aprender cada vez mais. Por falar em o microfone, a primeira vez quando chamaram a gente lá para subir no palco, vamos falar tipo politicando. Aí chamaram a gente lá no palco para receber premiação. Isso foi lá em São Sebastião do Paraíso, lá em Minas Gerais. Lá eu sou um representante da Prime, tarará. Eu digo, meu Deus do céu. Nunca tinha pegado no troço desse. Eu olhei para ele. A mão pinga, parece. Aí eu olhava assim, eu disse, a primeira frase, quando eu falei isso, aí todo mundo caiu na risada. Eu digo, rapaz, peguei o bicho assim, eu digo, rapaz, é mais fácil o cara vender uma cota de 1 milhão do que falar no troço dele. mas isso é muito bom, porque assim, as pessoas às vezes existem. A gente tá aqui batendo papo, conversando, né? Aí Luciano Andrade Marinho disse, rapaz, se eu for para lá conversar com você, converso... Ele agora virou doutor. A primeira vez que ele veio falar diante das câmeras foi aqui. Aí agora ele tá indo pra TV, já foi pra Band, pra um monte de canto aí. E aí ele disse, se eu olhar pra danado da câmera e vi que ela tá me filmando, aí pronto, aí eu paro de vez. Acabou. Mas assim, a gente tá batendo papo. Aqui eu vejo muito como se a gente estivesse na cozinha da nossa avó, né? Aquele fogão de lenha lá, um cafezinho, bule lá esquentando e a gente comendo besteirinha. Exatamente. Por sinal, nem trouxe nada assim. Mas, enfim, vai fluindo aqui a conversa, a gente vai trocando brincadeiras e tudo, né? Com certeza. Mas eu acho que Natal ainda precisa de um espaço para a gente falar mais de esporte. Acho que foi incrível, né? A 96 tem uma estrutura muito legal, mas ela está muito ligada só ao futebol, né? Lógico, de vez em quando traz uma nova notícia, uma coisa assim, mas a gente teve agora aqui, recentemente, um campeonato de surf, que é uma etapa do circuito de acesso à elite do surf mundial. Miami, né? Foi ali em Miami. Foi Miami. A gente tem... Nós somos a terra de Ítalo, campeão olímpico, primeiro campeão olímpico mundial. Né? A gente tem uma das melhores tenistas do mundo. Né? Dessa nova geração. Exato. Né? Tá, e atuando. Teve uma Amanda Juliana no vôlei. Né? A gente tem muito... Virna. E eu sinto falta de olhar assim e dizer assim, pô, onde é que eu vou pegar notícias do esporte? A gente não tem mais o esporte espetacular, né? Que era com o Madison, né? Com Flávio Rezende, com muita gente aí que tinha... que trazia essa coisa do esporte, e a gente não tem mais onde consumir o esporte potiguar. Gustavo, você tem razão. Agora eu vou aproveitar da minha prerrogativa de advogado para fazer uma defesa. A questão do futebol não é porque eu venho do futebol... Mas eu acho que é importante. O futebol é incrível, mas a gente dá mais espaço. O seguinte, é que o futebol ele tem apelo, né? O futebol, a previsão que o ABC coloca, 32 mil pessoas. Sim. Então, assim, é muito difícil encontrar um esporte com o apelo do tamanho do futebol dentro do Brasil, você entende? Mas, por outro lado, tem que se ter, com toda certeza, espaço. Eu achei pouco... Eu acompanhei porque eu amo esporte. Sim. Eu acompanhei também a etapa do surf, ali na praia de Miami, não é isso? Pronto. Exatamente. Mas precisava de uma divulgação maior.
Pra cidade entender que tem Exatamente, que que às tem vezes virou uma outras... programação da cidade. É. Você diz, já sei, eu vou levar meu filho para dar um passeio na praia, no lugar, às vezes, já fui tanto para Ponta Negra, eu vou lá para Praia de Miami, uma praia urbana, Que você dentro da você cidade. quer ver um outro esporte que está extremamente democrático na cidade e que a gente fala pouco de notícias, são as corridas. Verdade. Natal, todo mundo quer vir correr em Natal, É verdade. né? Então a gente tem corrida todo mês. E o mercado de corrida, existe um Gigante. turismo de corrida, né? O turismo de corrida. Você vai correr e conhece a cidade. Exatamente. Então, assim, poxa, onde é que eu vou pegar notícias sobre isso? Quem ganhou, né? Claro, tem muita gente que vai correr pelo belo prazer de correr, para correr na via costeira, uma coisa assim. Mas tem um cara que tá correndo ali para chegar em primeiro, para, né, fazer o tempo dele, essa coisa toda. Então, eu acho que a gente precisa dar uma fomentada mais no esporte no geral. E a importância do esporte. É engraçado o esporte, você tem ali quem pratica em alto rendimento, faz daquilo ali a vida, mas você tem muitas vezes uma pessoa que está saindo de algum problema e se agarra no esporte, alguém que está lutando contra uma obesidade e se agarra no esporte, e ela consegue vencer. Então, como você falou, uma corrida daquela ali, muitas vezes, cada ser humano uma cabeça, ninguém sabe o que está passando na cabeça de cada um. Você trouxe uma coisa aí que você foi do Grêmio estudantil, né? E aí a gente tem isso no esporte, é a formação de plateia. A mesma coisa que a gente tem com a música. O Rio Grande do Norte produz músicos incríveis. Eu digo isso porque, assim, vivi muito perto por conta do meu filho mais velho, o Rafa, que fez um showzaço ontem em São Paulo. E, assim, a gente tinha festivais de música nas escolas. No Marista saíram... Exatamente. Vários talentos da música saíram do Marista, do Salesiano, tudo isso. Então, e a gente tinha as competições esportivas que tinha galera que torcia pela escola. E hoje a gente não vê. O próprio Gernes, né? O Gernes ele parava a cidade. Parava a cidade. Eu lembro do Gernes parar a cidade. O Marista tinha um projeto chamado Talento Marista. Você montava sua banda, o seu grupo musical, e durante 15 dias, 2 semanas, todo intervalo, uma das bandas se apresentava, com palco, com tudo. E eu lembro demais o Gernes. O Gernes eram ônibus e mais ônibus indo torcer, e era onde se revelava talentos. Muitas vezes de um Gernes sai um jogador para algum clube, inclusive vai jogar, é campeão do Gernes, vai representar o colégio fora, e aí ele é pescado por algum olheiro. Então tem que cada vez mais fomentar isso aí, não pode deixar acabar. E a gente vê muito. Meu filho mais novo joga bola, né? Então, assim, eu participo com ele de diversas competições. Tem muita coisa acontecendo no esporte no estado, mas falta essa troca. Eu entendo, né? O apelo do futebol. Futebol vende camisa, futebol vende bilheteria. A gente tem um talento aí. Estádio. Davizinho, um talento do motocross, que eu vejo o pai dele toda hora precisando de ajuda para poder botar o boy para... e o moleque campeão nordestino, entendeu? Assim... Eu costumo dizer muito que geralmente o nosso esporte aqui do nosso estado, você pode... Pronto, esse exemplo aí, no caso, sempre o incentivo sempre parte do setor privado. Ou então, fazendo esse tipo de arrecadação, faz uma vaquinha aqui, chama um amigo aqui e vai juntando. Mas eu, particularmente, eu acharia que se o próprio estado, o próprio município, ele tivesse esse tipo de incentivo para essa galera que está começando, para essa galera que realmente a gente vê que tem um futuro, eu acho que melhoraria muito. Entendeu? Eles esquecer, principalmente do nosso estado. Vamos falar porque a gente mora aqui, né? Esquecer essa parte política, tá entendendo? Deixar de lado um pouco essa parte política e a gente olhar para o ser humano, para aquela pessoa. Você olhar para um boy desse e ver que futuramente ele está disputando um campeonato, seja do nosso país, seja mundial, onde ele vai levar o nome do nosso estado. E a gente não vê isso. E a gente consegue levar muita gente para isso. Aí, chegou a hora da pergunta do milhão. Opa, milhão é comigo. Entendeu? Então vamos começar com o Laílson aí. Laílson, o que é que você não pode deixar de falar nos microfones do Papo com Café? O que é que eu não posso deixar de falar? Primeiramente, eu acho que eu não posso deixar de falar sobre a minha trajetória. Uma trajetória que eu me orgulho muito de onde eu cheguei até agora. Para um cara que veio do interior, veio de família humilde, de Angicos. Cheguei aqui
como diz o Matuto, né, uma mão na frente, outra atrás. Eu olhava para os ônibus que passavam, via numeração e dizia, pô, ônibus com número, para que serve isso? Entendeu? Então, através de muito trabalho, muito esforço, consegui galgando aos poucos, sempre com muito objetivo, com muita honestidade, com os princípios que meus pais me ensinaram, e consegui abrir a Prime Consórcio. Então, é uma coisa que eu não posso deixar de falar em qualquer lugar que eu vá. Então, acho que para mim é isso. Oh, bacana. Sua história, seu marco aí de vida, né? Isso. Doutor Rodrigo Pitanga, o que é que você não pode deixar de falar dos microfones do Papo com Café? Gustavo, primeiramente, eu não posso deixar de falar sobre gratidão. Eu sou um ser humano grato. Acredito que a gratidão ela tem que ser cada vez mais disseminada, Isso. porque às vezes a gente chora de barriga cheia, a gente acha que o nosso problema é maior que o do outro, e às vezes quando você bate um papo, conhece alguém, você diz, poxa vida, você tem vergonha do que você estava reclamando. Então assim, eu sou uma pessoa que não gosta de reclamar, não gosto de quem reclama perto de mim e sou muito grato. Eu acho que enquanto uns choram, outros vendem lenço, fui criado assim, 3 garrafas e 2 tampas, e no final do mês a gente consegue tampar as 3. Eu acho que o Brasil é isso, acredito, quando tem a oportunidade de sair para falar, falo sobre o Nordeste do Brasil. Às vezes a gente tem a sensação que, eu até brinco, São Paulo, a cidade mais populosa do Nordeste. Porque só o que tem no Nordeste é em São Paulo, mas você pode vencer dentro do Nordeste. Às vezes você não precisa sair para tão longe. Acho que a gente tem que abraçar, e o projeto da Locap é esse. Eu coloco em primeiro lugar o Nordeste, e é o que a gente está fazendo. Está devagarinho, tijolinho por tijolinho, indo capital por capital, e eu acredito no negócio dentro da nossa região, um negócio regionalizado. Se por algum acaso da vida a gente consiga sair para o Brasil, ótimo, mas vencer dentro do Nordeste, principalmente em Natal, é uma satisfação para mim. Sou um cara grato, principalmente também a você por essa oportunidade, por esse bate-papo, e vamos para cima. Enquanto um chora, vamos vender lenço. E quem estiver precisando aí de alugar carro para fazer sua renda, procura Locap. Olha aí, ó. E quem tá precisando de consórcio, fala aí com o grande Laílson da Praia. Exatamente, porque hoje vamos vender também o produto, né? O consórcio hoje ele serve para... É um leque de oportunidades. Serve para você que quer comprar o primeiro carro, serve para você que quer trocar seu carro, para a parte imobiliária, comprar o seu apartamento, comprar a sua casa, fazer reforma. Se quer construir, você pode fazer a aquisição do terreno e construir. E existe hoje também a modalidade de levantamento de capital, que eu costumo dizer que é o dinheiro mais barato que existe hoje no mercado, que é o dinheiro de consórcio. Então vocês estão vendo que ficou o gostinho de quero mais, né? A gente vai trazer essa galera aqui mais Gustavo vezes. vai assinar um consórcio aqui nos bastidores, viu, pessoal? Ele já trouxe até impressora aqui para assinar, viu? O homem é bom. Gente, não posso deixar de falar aqui também sobre... Se você tem aquele teu amigo que tá meio triste, né? Tá meio cabisbaixo, tá sem trabalhar direito aí, chama ele para tomar um café, chama ele para sair, para ir na igreja, para ir na praia, seja lá o que for, mas... Diz pra ele aí quanto ele é importante, porque às vezes um abraço, um café, poderia ter evitado aí, bacana, que poderia ter evitado o último pulo lá na Ponte Nilton Navarro. É um assunto chato e tudo, mas enfim, a gente precisa estar antenado aí, porque essa doença da tal da depressão tem tirado aí do convívio da gente, muita gente boa. Então, diga que ama, que você gosta, que é importante, chega pra junto ali, né? Um cafezinho quente sempre é bom pra aliviar a alma. A gente tá vivendo um mundo tão doente de competição na internet, né? Todo mundo fica se comparando, porque um pode, outro não pode, então... Eu acho que não é vergonha para ninguém você chegar para um irmão, um homem mesmo, dizer, porra, eu te amo, você vale a pena, a vida é boa, a vida vale a pena, entendeu? É isso que a gente precisa levar, com muita fé. Então é isso, gente. Grato aí pela disponibilidade de vocês. Nós que agradecemos. Com certeza eu vou querer que vocês voltem mais vezes aqui, pra gente conversar mais e falar mais coisas aí desse mercado. Muito bom, de verdade. Então é isso, gente. Valeu. Até a próxima. Fiquem com Deus. Esse foi o Papo com Café. Valeu.